Boa noite, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos ler os versos 20 e 21. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Volte em Mateus, capítulo 27, 46. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Graças ao Senhor pela sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Senhor, por nos reunir aqui debaixo do teu tão grande e precioso nome. Senhor, que teu Espírito venha nos conduzir em tua presença nesta noite, Senhor. Receba, Senhor, todos esses louvores, toda a nossa adoração a Ti. Tenha, Senhor, esse tempo agora, Senhor, liberdade de falar ao nosso coração. Atrai o nosso coração a Ti, Senhor. Nós queremos estar aos Teus pés para aprender de Ti mesmo. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Esse texto que lemos aqui de Mateus 27 nos fala da última fase ali da crucificação do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E a Bíblia diz que ele diz em alta voz: Deus meu, por que me desamparastes? Quando nós lemos esse outro texto de João, capítulo 17, principalmente esta segunda oração do verso 21, que diz: que também eles sejam um em nós. Nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele sempre esteve no Pai. O Senhor Jesus, ele nunca agiu fora do Pai. Nós podemos ver em vários textos na palavra de Deus, aonde ele só agia se ele visse o Pai agindo. Ou seja, todo o seu agir, todo o seu mover era em harmonia com o Pai. No primeiro sinal do Senhor Jesus, foi em Caná da Galileia. A Bíblia diz que ele estava em um casamento e veio a faltar vinho. Sabemos que, segundo a tradição, quer dizer, em uma festa de casamento, faltar vinho era uma grande tragédia. E isso ocorreu naquela festa em que o Senhor Jesus se encontrava. E a Bíblia diz que, diante daquela situação, com certeza que aquele um momento de crise, Maria, mãe de Jesus, chega para Jesus e diz: o vinho acabou. Vocês lembram qual foi a resposta do Senhor Jesus? Mulher, ainda não é chegado a minha hora. Quer dizer, para nós, ou para Maria, ou qualquer outra pessoa que estava ali, que cria que o Senhor Jesus podia trazer uma solução para aquela circunstância, nós iríamos achar que aquela era a hora do Senhor Jesus agir. Mas ele diz: não é a minha hora. Quer dizer, a base para a ação do Senhor Jesus não são as circunstâncias. Não é aquilo que nós estamos vendo.
não é aquilo que nós percebemos com os nossos olhos naturais, mas sim é a harmonia com o coração do Pai. Nós podemos ver num outro texto, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 7, os irmãos carnais do Senhor Jesus chegam para ele e diz: suba a Jerusalém. Havia uma grande festa em Jerusalém. E então eles disseram: é importante que você vá, para que você se torne popular, para que você não seja mal compreendido. E então Jesus diz para os seus irmãos, até mesmo porque os seus irmãos não criam em Jesus. O texto diz isso. E então o Senhor Jesus diz para os seus irmãos: suba a Jerusalém. Não é a minha hora de ir a Jerusalém. Ou seja, sempre nós podemos ver o Senhor Jesus agindo não de acordo com aquilo que é popular, não de acordo com aquilo que é natural. Ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no verso 22, o Senhor Jesus diz aos seus discípulos que importava que ele fosse para Jerusalém e ali fosse morto numa cruz. Pedro então chama o Senhor Jesus e diz: mestre, não faças tal coisa não há de acontecer contigo. Qual foi a resposta para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque cogitas não das coisas de Deus, mas de ti mesmo. Quer dizer, daquilo que é carnal. Irmãos, quantos de nós, diante de circunstâncias, de situações, nós queremos fazer algo, nós queremos agir sem conhecer a vontade de Deus? Quantas das vezes nós temos feito, ou ficamos angustiados porque alguém não faz, ou porque nós não conseguimos fazer? Quantas pessoas ficam angustiadas, cansadas, afadigadas, em decorrência disso? Por quê? Porque não conseguimos nem sequer ver ou mesmo esperar aquilo que é a vontade, aquilo que é a hora do Senhor. Se tem algo que nós temos dificuldade, é de esperar. Já pensou? Lembra das vezes que você teve que esperar? Como é difícil esperar. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Com asas como de águias, subirão. Exatamente isso que o Senhor deseja, que nós venhamos esperar nele. Que venhamos ter o nosso coração nele. A Bíblia diz que mesmo os jovens, eles se cansam, se fadigam e caem, de tamanho cansaço e fadiga. Mas se nós aprendermos a esperar no Senhor, as nossas forças são revigoradas. Mesmo em meio às lutas, às dificuldades, o Senhor não prometeu para nós que nós não teríamos dificuldade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Isto é, vocês também irão vencer. É isso que ele quis dizer. Portanto, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. Precisamos ter esse coração que espera no Senhor. Porque não são as necessidades, não são as circunstâncias que é a base do nosso agir. Quando nós olhamos para a história do povo de Deus, e aí nós precisamos aprender com a história do povo de Deus, que muitas das vezes nós precisamos discernir o toque do levantar, do caminhar, do avançar, o toque para pararmos. Precisamos reconhecer o falar de Deus, precisamos conhecer o mover do Senhor. Como a igreja nesse tempo tem caminhado, tem feito, e até, conheça as tuas obras. Quantas coisas tem se feito, mas que não é a vontade do Senhor. Quantas coisas tem se realizado sem ser a vontade do Senhor. E quando nós vemos, esses
essas circunstâncias, situações em que o Senhor Jesus nós apresentamos aqui, nós sempre podemos ver, né, Satanás, ele querendo interpor entre o nosso Senhor Jesus e o Pai. Ou seja, fazer com que ele perca esta realidade de comunhão com o Pai. E quanto a nós, isso não é diferente. Em meio às circunstâncias, aquilo que nós estamos vivendo, as nossas necessidades, muitas das vezes, sorrateiramente, ele vem para interpor entre nós e Deus. E não ouçamos a tua voz, não ouçamos a sua palavra, não compreendemos a sua vontade. É por isso que nós precisamos discernir o agir do Senhor, o falar do Senhor, e agir, quer dizer, a própria circunstância. Porque senão nós iremos fracassar. E essa não é a vontade de Deus para nós. Quando em Mateus, no capítulo 27, nós podemos ver algo no texto que lemos muito diferente daquilo que ele diz aqui em João 17. Pois em João 17, ele diz que também eles sejam um em nós. Primeiro ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Agora, nessa última oração, ele fala para que eles também sejam um em nós. Não é simplesmente nós sermos aqui um grupo unido. Não é nós simplesmente estarmos congregados aqui, mas é nós sermos um nele. Esse é o desejo do Senhor. Nós podemos ser um acerca de alguma coisa aqui na terra, mas não ser aquilo que é a vontade de Deus. Portanto, é necessário que nesse tempo nós sejamos um, mas nele. Esta é a vontade do Senhor. Que nós sejamos congregados no Senhor. Que nós sejamos reunidos no Senhor. Que nós tenhamos uma mesma esperança no Senhor. Que nós tenhamos uma mesma motivação no Senhor. Esse é o desejo do Senhor para nós nesse tempo. Agora, quando nós olhamos para esse texto de Mateus, no capítulo 27, o texto que lemos, nós vemos algo diferente do que expressado aqui em João. 27, 46. A parte B desse versículo diz: Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, nós podemos ver aqui, quer dizer, o Senhor, Ele tomou o nosso lugar ali na cruz. E quando Ele toma o nosso lugar na cruz, que vem sobre Ele o peso do nosso pecado, as trevas do nosso pecado, a natureza maligna do nosso pecado, ele perde esta comunhão íntima com o Pai. Ele perde a face do Pai. Ele não simplesmente está ali desolado, mas ele sente essa desolação na sua alma. E então ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Essa expressão por quê? Ela é exatamente: eu não estou compreendendo. Eu não compreendo. Quer dizer, o Senhor, Ele estava em uma situação na qual Ele nunca havia experimentado antes. Quer dizer, uma experiência na qual Ele nunca havia passado. Ele passou por mim e por você. É por isso que Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Nós sabemos que um dos títulos de Jesus é o de último Adão. E nós sabemos que quando o primeiro Adão, ali na tentação, ele desobedece a Deus,
ele rebela-se contra Deus. Ele desfrutava, né, dessa posição de delícias ali no Jardim do Éden. Ele vivia essa comunhão com Deus. A Bíblia diz que todos os dias Deus passeava no jardim. Isso é algo muito curioso, porque, quer dizer, não era algo formal, né, mas era uma experiência íntima de comunhão. Quer dizer, alguém que passeia parece que despretensiosamente com alguém. E ali ele pode compartilhar algo do seu próprio coração, da sua própria vida. Quer dizer, Adão, ele desfrutava dessa riqueza em Deus. Mas nós sabemos que com a queda, ele perde isso. O paraíso ficou fechado. O Éden ficou fechado. A Bíblia diz que por causa do pecado, a terra ela foi amaldiçoada. E coisas más cresceram sobre a terra. Quando nós vamos para Romanos, nós podemos ver que o salário do pecado é a morte. Diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também em Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Que nós andávamos em trevas. Quer dizer, tudo isso recaiu sobre o nosso Senhor ali na cruz. Toda essa treva do nosso pecado, toda essa malignidade do nosso pecado, toda essa morte do nosso pecado, recaiu sobre ele. Aquele que era a luz do mundo. As trevas do nosso pecado recaiu sobre ele. Aquele que era a vida, a morte dos nossos pecados recaiu sobre ele. E então ele passa por essa profunda experiência. E por quê? Qual é a resposta dessa pergunta? Deus meu, por que me desamparastes? Para nos levar novamente de volta para Deus. Esta é a resposta a esta pergunta do nosso Senhor. Quer dizer, o propósito dele estar desolado, separado do Pai, era para que nós pudéssemos ser introduzidos nele mesmo, em Deus. Quando nós vamos para o capítulo 28, aqui de Mateus, o capítulo 27, ele é totalmente acabado. Era algo que havia terminado, não foi apenas o capítulo que encerrou aqui. Mas o verso 66 nos diz, tem a seguinte expressão no final dele, selando a pedra. Ou seja, o nosso Senhor Jesus, ele já havia sido morto, havia descido da cruz e havia sido colocado no sepulcro. Aquela pedra estava selada. Quer dizer, tudo aquilo já havia acabado. E então, o capítulo 28 começa dizendo que Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eis que buscais a Jesus que foi crucificado. Pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ou seja, o nosso Senhor, ele já havia ressuscitado. E é tão interessante que, porque passado algum tempo, o Senhor, ele é assunto aos céus. E esse grande movimento, né, do Senhor Jesus na cruz, descendo a uma sepultura,
ressuscitando e sendo assunto ao céu, esse é o grande movimento que nos introduz novamente no seio do Pai. Irmãos, aquilo que Adão perdeu, aquilo que o primeiro Adão perdeu, né, o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus, Ele conquistou por nós. Quer dizer, nessa noite nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. Nós iremos comer este pão, vamos tomar do vinho. E existe uma realidade que é dita aqui, quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, onde ele diz que, embora somos muitos, nós somos um só pão, isto é, um só corpo. Quer dizer, nós somos muitos, no entanto, nós somos um só. Por quê? Porque nós estamos nele. Né? O Senhor nos introduziu nele. E é exatamente isso que o Senhor, antes da sua morte, Ele fala ao Pai. Ele lia aquelas últimas palavras do nosso Senhor Jesus, antes de ser preso. Ele diz, eu não rogo somente por estes, quer dizer, aqueles discípulos que estavam ali, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, ele falava de nós os que cremos. O Senhor faz essa referência aqui a nós. E ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Nós sabemos que após a ressurreição e ascensão do nosso Senhor, o Espírito Santo fora dado a nós. E qual é o propósito do Espírito Santo ser dado a nós? Para nos guiar a essas realidades, para nos guiar a essas verdades. É isso que o próprio Senhor Jesus nos diz, que o Espírito Santo, Ele nos guiaria à realidade da sua palavra. Ou seja, quando nós estamos no Senhor, nós os que cremos, que podemos ser introduzidos novamente nele, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. Isto é uma realidade para nós. O Espírito Santo que habita em nós. O Espírito Santo é quem nos ensina a vivermos em Deus. Muitas das vezes nós falamos algo e o Espírito Santo nos diz, isso não é do Pai. Isso é mundano ou isso é seu. Muitas das vezes nós agimos de alguma maneira e o Espírito Santo fala a nós, este agir não é o agir do Pai. Né? Ou muitas das vezes o Espírito Santo nos conduz a agir segundo a vontade do Pai. É por isso que nós precisamos ser sensíveis a Ele. Precisamos compreender o seu agir, o seu falar. Isso somente através de uma viva comunhão. É por isso que ele roga aqui, ele faz esse rogo ao Pai, para que haja essa comunhão plena, essa comunhão íntima. O que é que nos levará a ter uma comunhão verdadeira entre nós? É a nossa posição nele. Precisamos estar nele. Precisamos compreender esta verdade. Porque senão nós iremos viver uma vida que não vale a pena. Vamos viver uma vida cristã que não vale a pena. Quando o Senhor instrui Paulo a escrever essas palavras, ele diz, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou seja, não está falando da nossa comunhão, mas é da comunhão na qual nós somos inseridos. E é isso que nos leva a ter
a verdadeira comunhão. Não existe comunhão fora dele. Nós podemos ter ajuntamentos, podemos ter reuniões, podemos ter tantas coisas e não termos a realidade da comunhão do nosso Senhor. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, nós só somos um só pão e um só corpo, se nós formos participantes deste um só pão. Aquele que diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Somente se nós formos participantes deste pão, é que nós podemos tocar a realidade da comunhão. E nesta noite o Senhor nos chama para isso. Para comermos dele mesmo. Ou seja, para desfrutarmos desta comunhão dele. É algo vivo. Ele diz que eu sou o pão vivo. E aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Aquele que come a minha carne tem a vida eterna. Irmãos, não é menos que isso que o Senhor deseja que nós tenhamos. Nesse tempo presente, a vida eterna. Ou seja, o desfrute da vida eterna. Fazermos algo aqui que toca a eternidade. Algo aqui que penetra os céus. Algo aqui que nunca vai passar, que nunca vai findar. O Senhor deseja nos introduzir nesta realidade de vida, nesta realidade de comunhão, nesta realidade de alegria, nesta realidade de desfrute. E é Ele mesmo é quem faz essa provisão para nós. É Ele quem nos convida nesta noite a participarmos da sua mesa. Que o Senhor, através do seu Espírito, Ele venha nos ensinar a viver esta vida. Que nós possamos ser sensíveis a esse falar do Espírito aos nossos ouvidos. A Bíblia diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o nosso ouvido, ele seja totalmente para o falar do Senhor. Totalmente para o falar do seu Espírito. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. No nome de Jesus.